Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, Deus é onipotente. Deus tudo pode. As divindades pagãs escravizam, porque na verdade não têm poder por si mesmas. Os ídolos escravizam, porque para que um ídolo exista, é necessário alguém que o adore, alguém que o idolatre. Agora, em relação a Deus, em relação a este nosso Deus, mesmo que eu não o adore, mesmo que eu não creia nele, ele continua sendo quem ele é, com todo o seu esplendor, com toda a sua glória e com todo o seu poder. Deus. Os ídolos pagãos escravizam. Deus, no seu amor, liberta, porque a verdade nos faz livres. E é nesta liberdade que eu dou meu assentimento, a partir da fé que eu abraço, em tornar-me discípulo dele. Repito, os ídolos pagãos não têm força por si mesmos. Eles não existem sem que alguém os idolatre. E nesta relação de idolatria é gerada uma escravidão. É gerada, portanto, uma morte. Agora, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos primeiros pais, o Deus que enviou o seu Filho único, Jesus Cristo, nosso Senhor. Este, quem nos mostra a face do Pai, através da sua misericórdia e compaixão, este Deus que nos envia o Espírito Santo, é um Deus que nos ama, que nos faz livres, que nos liberta, que nos salva. O que nós vemos na primeira leitura é justamente este combate do profeta Elias em relação aos profetas pagãos que idolatravam Baal. A idolatria ali os escravizava. E Baal não os atendeu. Por quê? Porque Baal não existe. Porque o ídolo não existe por si mesmo. No entanto, o profeta Elias, enviado pelo Senhor, ali naquela região do Monte Carmelo, para convencer na fé que o seu Deus é o único e verdadeiro Deus, faz uma proposição. E aí então, diferente daquilo que aconteceu para com os pagãos, Deus verdadeiro ouve as preces do profeta Elias e aceita o seu sacrifício, aceita a sua oferta. É interessante, se a gente analisar bem a primeira leitura de hoje, até existe um pouco de... O escritor sagrado até diz, olha, ao meio-dia Elias zombou deles. Elias zombou daqueles que estavam fazendo muitas coisas ali, mas que não obtinham a resposta de sua divindade pagã. Ao contrário de Elias, porque confiava em Deus, o Deus vivo e verdadeiro, bastou simplesmente dizer, Senhor, pelo vosso santo nome, assim como o Senhor me enviou até aqui, ouça a minha prece. Pronto, bastou isso para que ali acontecesse uma manifestação do poder de Deus, aceitando o sacrifício que o profeta Elias havia oferecido. E é interessante o modo como que esse sacrifício é ofertado. A proposição foi feita, o desafio foi lançado para que nem os profetas de Baal, nem o profeta Elias colocassem a fogueira ali para queimar os sacrifícios. Vamos ver qual dos dois
tem o sacrifício aceito. E aí então, por mais que os profetas de Baal fizessem seus rituais, permanecessem ali em oração para a sua divindade, se flagelassem, se mutilassem, não aconteceu nada. Agora o profeta Elias até disse, joga água então aí, pode jogar água. Molha mais do que uma vez, pode molhar a segunda vez, molhem a terceira vez. E aí então se encheu de água até aquela vala que tinham cavado ao redor do altar. E aí quando Deus ouviu a sua prece e se manifestou ali, mostrando o seu poder, aceitou o sacrifício e fez inclusive com que essa água toda evaporasse. É interessante que aqui nos diz, olha, até mesmo a poeira foi consumida pelas chamas. E aí então, diante deste grande sinal, todas aquelas pessoas acreditaram e se converteram, passando a adorar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Este Deus que o profeta Elias anunciava. Lá no Santo Evangelho, nós estamos nesta caminhada das bem-aventuranças, iniciando pelas bem-aventuranças, caminhada que compõe o Sermão da Montanha, que vai até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E hoje, então, Jesus Cristo fala que ele não veio abolir a lei. Muita gente achava que o Messias seria alguém que viesse propor uma revolução social. Um revolucionário seria o Messias. E agora Jesus Cristo então diz que ele não veio abolir nem a lei e nem os profetas. Mas ele veio dar-lhes pleno cumprimento, mostrando inclusive aqui, já na sua fala, que tudo aquilo que é contido, que está contido na lei e nas profecias do Antigo Testamento, que eram bem conhecidas por todos, se cumprirá em sua pessoa. Aqui nós já podemos vislumbrar o momento da transfiguração no Monte Tabor, quando do lado de Cristo Jesus, reluzente, aparecem Moisés, que significa toda a lei, e Elias, que significa toda a profecia. Tudo aquilo que indicava a presença do Messias, chega ali e se cumpre na pessoa do Messias. Então Jesus vem nos dizer que veio trazer o pleno cumprimento da lei, o pleno cumprimento de tudo aquilo que foi anunciado a seu respeito. E é interessante nós notarmos isso. Ai daquele que tirar uma só letra ou vírgula da lei. Não é? Quem desobedecer um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Então é preciso obedecer à lei. É preciso obedecer os mandamentos de Deus. A lei, para o povo de Israel, era o que configurava identidade ao povo. Um povo que tinha sido escolhido por Deus para ser o seu povo, a sua nação. E qual era o código de conduta entre este povo, entre as pessoas que pertenciam a estas 12 tribos? Os mandamentos. Portanto, Jesus Cristo não veio abolir os mandamentos. Jesus veio mostrar como é que nós chegamos ao cumprimento pleno dos mandamentos. E todos nós sabemos, né? Qual foi a lei exaltada, embora já conhecida lá no Antigo Testamento, mas que Jesus exalta e coloca como sendo a mais importante de todas? A lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Portanto, amados irmãos e irmãs, neste caminhar, neste mundo, cheio de contrariedades e idolatria, tomemos cuidado, é preciso perseverarmos na fé no Deus vivo e verdadeiro que se revelou na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não nos deixemos seduzir
pelas idolatrias, pelos ídolos e ideologias deste nosso tempo. Cuidado! Aquela frase de Jesus, onde está o teu tesouro, está também o teu coração, serve exatamente para nos sinalizar isso. Cuidado, às vezes eu estou idolatrando demais uma coisa, às vezes eu tenho como ídolo que me amarra e que me escraviza uma pessoa. Às vezes eu tenho como algo que me escraviza o status social. Cuidado, hein? Cuidado. Aonde tem ídolo, Deus não está. Um coração que é escravizado pelo seu ídolo não comporta a presença de Deus. E sabe, a pior coisa neste mundo é quando o nosso coração se encanta pelos ídolos. A pior coisa deste mundo é quando nós idolatramos uma pessoa, quando nós idolatramos uma coisa, ou quando nós idolatramos uma situação. Porque nós nos comportamos como que cegos. E quanta gente está vivendo dessa forma. Quanta gente. Espero que esse tempo de quarentena tenha servido para abrir muitos olhos, para que de fato possamos acreditar e professar a nossa fé nesse Deus único, vivo e verdadeiro, que se manifesta e se revela plenamente na pessoa de Cristo Jesus, que nos propõe o caminho das bem-aventuranças, que nos propõe o pleno cumprimento da lei, para que em tudo possamos fazer a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.